Nessa primeira alternativa, está afirmando que existe um folheado formado por três faces triangulares e as demais faces quadrangulares. O que acontece? Para você determinar o número de arestas, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar o número de faces triangulares vezes o número de lados dessa face, que nesse caso são três, né? Porque é um triângulo, mais a mesma coisa nesse seguinte, que a gente não sabe o número de faces quadrangulares. Então a gente vai chamar de x aqui, tranquilo, e multiplicar por 4, que é o número de lados. E dividir isso tudo por 2, porque tem aquele fator de correção. Provavelmente você sabe que é aquela questão, tipo assim, que eles vão compartilhar uma mesma aresta, então você adiciona esse fator de correção. O que acontece? Se você pegar isso aqui, você vai ter que isso aqui é a mesma coisa que 9 mais 4x sobre 2. Então o que acontece? Se você dividir isso aqui por 2, você vai ter 4,5 mais 2x. Só que o que acontece? O x é um número que tem que pertencer aos naturais, porque é o número de faces de quadrangulares. Então o que acontece? Se você tiver isso aqui, você vai ter que, vamos supor que o número de faces quadrangulares seja 2, seja 3, por exemplo. Vão ser 6 faces, ou melhor, se você quiser pegar até um menor aqui, se você quiser pegar com 2 aqui, seria 4,5 mais 4, seria 8,5. Então, o que acontece? Se você pegar isso, você estaria afirmando que o número de arestas seria 8,5. Então, não tem como isso acontecer, porque o número de arestas teria que ser um número natural. Então, isso quer dizer que essa primeira alternativa aqui, ela está falsa. Passando para a segunda alternativa agora, a gente tem o seguinte. Ela é uma questão mais difícil de visualizar. Por quê? Porque você vai ter o seguinte. Você tem que realmente ver o que está acontecendo nessa figura. Então você teria mais ou menos que montar uma estrutura que funcionasse. Então, nessas questões, o que eu sugiro? É geralmente você tentar. Como são 5 vértices, vai ser alguma coisa parecido com uma pirâmide, talvez. Assim. Deixa eu até fazer um desenho melhor aqui. Você teria uma pirâmide aqui. Uma pirâmide aqui. E agora é uma questão que não vai funcionar tão bem essa questão da pirâmide, porque se você considerar a pirâmide, você teria só 8 arestas. E teria 5 vértices ou 5 vértices tranquilo, mas você não teria as 9 arestas, você teria somente 8. Então o que acontece? Se você pegar essa questão, ela é uma questão muito mais difícil de visualizar. Então eu até já deixei preparado o desenho aqui para trazer, vou até trazer ele aqui para cima. O que acontece? E esse vai ser o sólido que você vai poder montar. Essa questão tá meio difícil de visualizar nesse desenho assim, não ficou um desenho tão bom, mas o que acontece? É como se essa projeção aqui para dentro estivesse para baixo, como se tivesse uma concavidade aqui na parte inferior da pirâmide, poderia ser a pirâmide, um tetraedro no caso, né, com uma concavidade. Então, essa questão é um pouquinho mais difícil de ver, de interpretar por causa dessa questão mesmo. Mas é, o que eu sugiro nesse tipo de questão é realmente ir desenhando formas que pareçam que tenham uma quantidade parecida de vértices. Tipo, não adiantaria muito você desenhar um cubo aqui ou um paralelepípedo, por quê? Porque já tem 8 vértices, já é muita coisa a mais. Então o que eu sugiro é você talvez desenhar estruturas mais parecidas assim, que talvez você consiga visualizar melhor e conseguir achar. Então, portanto, número 2, verdadeira. Então, apagando esse desenho aqui, a gente já parte para número 3. Na número 3, a gente vai seguir mais ou menos a mesma lógica da segunda, que a gente vai fazer o quê? Ele está afirmando que existe um poliedro convexo de 7 vértices, 16 arestas e 11 faces. O que acontece? Você vai ter que o número mínimo de uma aresta que um poliedro pode ter vai ser 3, porque tipo assim, se tiver duas, você não vai fechar um poliedro. Então o menor número de arestas que um poliedro pode ter é 2, certo? É 3, perdão. Então o que acontece? Se a gente tivesse 11 faces triangulares, vamos supor, 11 faces triangulares, você teria, o número de arestas seria 11 vezes 3 dividido por 2, que seria 33 meios. Novamente, a gente vai ter um número que é maior, que é um número quebrado, na real, que é um número que vai dar 16,2 aqui.
16,5, que a gente vai ter 16,5 aqui, e o que acontece? Como a gente, com esse resultado, a gente já supera o número mínimo de arestas também. Primeiro que já é um número quebrado, e segundo que a gente já supera o número de arestas. Então não tem como você ter um número, como o número de arestas mínimo no poliedro é 3, você não consegue atingir um número menor que esse número aqui. Consequentemente, você não pode ter 16 arestas e, consequentemente, a alternativa 3 é falsa. Portanto, o gabarito dessa questão, letra E. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado isso. Muito obrigado.